Olá, aqui é a Clarissa, a sua NutriVeg, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre duas técnicas incríveis que ajudam a reduzir o excesso de flatulências, gases e inchaço que porventura tenham acontecido depois que você iniciou uma alimentação vegetariana ou vegana. É importante dizer também que os vegetais, eles promovem uma saúde intestinal maravilhosa. Se você ainda não assistiu o vídeo aqui do canal que fala sobre microbiota intestinal, síndrome do intestino irritado e a alimentação baixa em FODMAPs, vale muito a pena você assistir esses vídeos, porque eles falam também de um contexto importante para você entender como uma alimentação baseada em vegetais é ótima para a saúde intestinal, tá bom? Mas o fato que às vezes acontece é que quando uma pessoa inicia uma alimentação vegetariana, 100% de alimentos de origem vegetal ou ainda com alguns alimentos de origem animal, às vezes essa pessoa pode sofrer com um pouquinho de cólica e flatulência, e eu já vou explicar o porquê. Então até o final desse vídeo você vai saber duas técnicas que vão ajudar a reduzir essas flatulências, tá bom? Porque ninguém merece ficar com excesso de gases, né? Acaba sendo incômodo. Agora eu quero saber, você já se inscreveu no canal? Se inscreve, ativa o sininho para você não perder conteúdos como esse. Toda semana tem vídeo novo, tá? E se você gostar do assunto de hoje, deixa um like para mim aqui para eu saber se você tá gostando desse tipo de assunto. Deixa aqui nos comentários outras ideias de vídeos que eu posso depois trazer aqui também para vocês, tá bom? Esse tipo de vídeo hoje foi a pedido de vários seguidores, então é por isso que eu fiz, para te ajudar a reduzir os desconfortos quando você come leguminosas em especial. Por que as leguminosas podem trazer mais gases e flatulências? Bom, a leguminosa, que é o grupo que eu falo bastante, né, um grupo alimentar muito rico em ferro e proteína, é também rico em rafinose, que é uma fibra que acaba sendo um pouco mais fermentada no nosso intestino. A fermentação, ela não é ruim, tá? Quando acontece a fermentação de carboidratos complexos no seu intestino, que tem nos vegetais, essa fermentação ela produz, tem alguns produtos, né, algumas substâncias anti-inflamatórias, como por exemplo o butirato, que é uma substância que vai diminuir a inflamação intestinal, deixar o intestino mais saudável e o corpo como um todo, porque a saúde do nosso corpo tem muito a ver com a nossa saúde intestinal. E aí essa fermentação é boa. Quando que ela começa a ficar desconfortável? Quando você está tendo ela em excesso. Então ter flatulências é normal, é saudável. Quando não é saudável, é quando essas flatulências estão te trazendo dor, inflamação, excesso de estufamento e estão atrapalhando a qualidade do seu dia. Então, o que você vai fazer para reduzir essas flatulências? O primeiro passo, você vai fazer o demolho das leguminosas. Então, sabe o feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico? Qualquer que seja o grão que você for usar naquele dia para você cozinhar, você tem que deixar de molho por 12 horas, de 12 a 24 horas, e tem que ser em temperatura ambiente, porque vai acontecer o processo fermentativo, germinativo dentro do grão, e esse processo vai o quê? Favorecer a melhor biodisponibilidade dos minerais ferro, zinco e cálcio. Então, o demolho da leguminosa vai deixar o seu grão mais nutritivo, ótimo. E também esse demolho vai ajudar a reduzir a rafinose, que é essa fibra aí que pode gerar mais fermentação. Então o primeiro passo é fazer o demolho, deixa lá de molho por 12 a 24 horas. Se você mora numa cidade que o clima é muito quente e você tem medo que estrague, não vai pôr na geladeira, porque na geladeira não vai acontecer o processo fermentativo, tem que ser em temperatura ambiente. Mas se você for deixar 24 horas numa cidade que está muito quente, vale a pena quando der 12 horas você troca a água, tá? Mas você também pode deixar só 12 horas, que 12 horas já é um período muito bom e que já é às vezes suficiente para fazer esse processo fermentativo acontecer, reduzir a rafinose e melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes. E aí, depois que você fez o demolho das leguminosas, se você for usar só essa técnica, eu vou falar de duas, tá? Se você for usar só uma técnica, que também é válido, assim que terminou o demolho, ou às 12 horas ou às 24 horas, você tem que descartar essa água para que você lave rapidamente esse grão. É normal se surgirem algumas espumas, é normal ter um cheirinho de fermentação nessa água, não tá estragado, tá? E aí você joga essa água fora. Por quê? Porque lá nessa água estão os fatores antinutricionais, nessa água está a fibra rafinose, então não é para usar a água do demolho, tá, gente? Tem gente que não quer jogar água do demolho porque acha que vai perder nutriente. Pelo contrário, se você usar essa água,
Aí que você vai ter a flatulência, o excesso de flatulência e não vai consumir um grão tão otimizado em nutriente. Então tem que descartar a água do demolho, tá bom? Então deu 12 horas de molho, descarta a água. Ou então eu fiz 24 horas de molho, se é um clima frio, não precisa trocar água no meio do caminho. Se é um clima muito quente, nessas 24 horas, no meio do caminho, né, quando der 12 você descarta e quando der 12 de novo você descarta, tá bom? E aí você pode seguir com o cozimento normal do seu grão, né? Se você vai cozinhar o feijão, faz do jeito que você já está acostumado. Mas é importante dizer que quando você deixa de molho, dependendo do grão, se é um grão muito novinho, se é um grão muito fresco, que já é mais macio, o processo de cozimento vai diminuir muito. Às vezes, se você levava 12 minutos para cozinhar um feijão, se você deixou de molho 12 a 24 horas, esse processo de cozimento que antes era 12 minutos pode virar 6 minutos. Então olha que legal, você ainda vai economizar gás, né, ou energia se você usa panela elétrica. Então presta atenção nisso, porque tem muita gente também que aprendeu a fazer demolho, mas parou de fazer porque achava que o grão ficava desmanchado depois que cozinhava. Gente, é só diminuir o tempo de cozimento então, hein? Se você não gosta que o grão desmanche tanto, diminui o tempo de cozimento. Por quê? O demolho já hidrata esse grão, já deixa ele mais macio naturalmente, tá bom? Certo, então este é o primeiro passo. Com isso, às vezes já vai resolver a sua situação, você já não vai sentir flatulência nem desconforto e já vai ficar tudo normal, tudo bem. Para pessoas que têm um intestino um pouquinho mais irritado, às vezes está com alguma fermentaçãozinha a mais aí, com uma síndrome do intestino irritado, veja os vídeos sobre dieta baixa em FODMAPs e sobre microbiota intestinal que estão aqui no canal. Eles são, sim, pré-requisito para você assistir esse vídeo se você tem síndrome de intestino irritável ou alguma intolerância alimentar ou alguma disbiose, né, o desequilíbrio intestinal. Porque essas pessoas que estão com algum desequilíbrio intestinal, só o demolho não vai funcionar. Só o demolho ainda vai fazer essa pessoa ter gases, excesso de gases consumindo leguminosa. E a solução não é cortar o consumo das leguminosas, é sim o quê? Trabalhar um pouquinho mais para reduzir a rafinose. Então aí que entra a segunda técnica, que é o processo térmico. Gente, é tudo simples, tá? Não dá trabalho, às vezes se você não tem costume de fazer isso, pode parecer muita coisa, muita informação, mas é porque é novidade. Depois você vai ver que vai entrar na sua rotina, você vai fazer sem nem perceber, né? E aí, o que você vai fazer? Como que é esse processo térmico? Ele entra logo após o demolho. Então vamos supor que você deixou de molho por 12 horas. Antes de descartar a água do demolho, você pode, né, ter feito esse demolho já na panela que você ia cozinhar. Eu sou muito prática, gente, eu quero quanto menos louça para lavar melhor, né? Acho que todo mundo deve pensar um pouco disso, né? Nessa vida que a gente tem que fazer milhões de coisas no dia. Então, como que eu faria, né, esse processo do demolho mais o processo térmico? Eu já pegaria minha panela de pressão, que eu já uso naturalmente, colocaria o grão cru lá de molho, cobriria com água, deixaria por 12 horas em temperatura ambiente. E aí, antes de descartar essa água do demolho, eu pego essa panela, coloco em cima do fogão, ligo o fogo e deixo ferver por 10 a 15 minutos. Isso é o processo térmico, é um pré-cozimento. O calor desse processo térmico vai ajudar a reduzir ainda mais as fibras que eram responsáveis pelo excesso de flatulência. Então veja que o demolho, que é o primeiro passo, primeira técnica, já ajuda a reduzir a rafinose, mas para quem está com o intestino muito irritadiço, esse processo térmico vai fazer o quê? A finalização da redução dessa rafinose. E aí sim, depois que ferveu de 10 a 15 minutos, você descarta a água. Pode ser que suba uma espuma, tá? Enquanto você tá fervendo, então fica atento, usa a panela alta, porque às vezes essa espuma sobe e vaza da panela, tá? Se você não quiser fazer sujeira, deixa a panela alta ou fica de olho, né? Enquanto tá fervendo, né? Fica lá fazendo alguma coisa enquanto aquela fervura vai acontecer. Então de 10 a 15 minutos. Esse processo vai facilitar, né, a digestão do alimento para você. E aí depois que você jogou a água dessa fervura, desse processo térmico embora, você vai fazer o quê? Você vai fazer o mesmo procedimento, que é o cozimento. Então, esse processo térmico, ele não tira nutriente, tá, gente? Ele vai reduzir a rafinose, que era a fibra que estava causando a flatulência. Jogou a água fora, né? Usa um escorredor de macarrão, uma peneira. Esse grão agora já está pronto para cozinhar. Dependendo do grão, se ele for muito macio, se for a lentilha vermelha, por exemplo, que ela cozinha muito rápido, dependendo do grão, às vezes você não vai nem precisar de cozimento depois,
ou se for usar cozimento, o tempo vai ser bem menor. Por quê? Porque você já fez um pré-cozimento lá com o processo térmico, tá? O fato é que a água do processo térmico tem que ser descartada. Então é por isso que, se eu sei que eu vou fazer os dois processos, eu vou fazer o demolho e mais o processo térmico, eu não preciso jogar água fora do demolho. Com a mesma água que ficou de molho lá, eu já posso ferver aquela água com aqueles grãos 10 a 15 minutos e aí sim descartar toda aquela água, tirar a espuminha e esse feijão ou esse grão de leguminosa vai estar pronto para eu cozinhar. Daí você cozinha com os temperos que você gosta. Então é isso, esses dois processos, né, que é muito simples no dia a dia, parece complicado agora, eu expliquei bem devagarzinho para não ter dúvida, eles vão ajudar muito a ter melhor biodisponibilidade de nutriente, o grão vai ficar mais nutritivo e vai reduzir excesso de flatulência. Eu quero muito que você faça essas técnicas e conta aqui pra mim no comentário se funcionou. Certamente vai funcionar, porque eu já recebo vários feedbacks de pacientes ou seguidores que antes estavam sofrendo aí com as flatulências e agora fazendo essas duas técnicas tá tudo bem, o intestino tá ótimo, sem excesso de flatulência. E Nutri, por que acontece esse excesso de flatulência quando inicia uma dieta vegetariana ou vegana? É para todo mundo que isso acontece? Não, não é para todo mundo. Tem gente que quando inicia uma dieta vegetariana ou vegana, melhora rápido a saúde intestinal. Às vezes tinha problema intestinal antes e com a alimentação veg melhorou muito mais. Isso pode acontecer, vai depender do que estava acontecendo antes no intestino daquela pessoa, né? E às vezes vai depender também de como a alimentação veg está sendo feita. Se for uma alimentação veg rica em gordura saturada, em açúcares, isso vai promover ainda mais fermentação e uma não saúde intestinal. Se for uma alimentação veg anti-inflamatória, realmente saudável, aí vai trazer uma paz para o intestino. Só que tem gente que mesmo começando uma alimentação veg super saudável anti-inflamatória, sente esse excesso de flatulências no início. E a explicação que a gente tem no momento para isso é que quando você seguia uma alimentação muito rica em açúcares e gordura saturada, você tinha um tipo de colonização bacteriana diferente, eram bactérias patogênicas que não fermentam bem os carboidratos complexos, porque o substrato que elas sobrevivem são gorduras e açúcares, gorduras saturadas, que é a gordura pró-inflamatória. Então, sabe aquela dieta ocidental, né, que é classificada como uma dieta rica em ultraprocessado, rica em alimento de origem animal, que tem bastante gordura saturada? Então, e aí essa pessoa resolveu que queria ser vegana, então a alimentação do dia pra noite virou 100% vegetal. Não tem nenhum problema fazer isso, tá? É que às vezes, se nessa transição a pessoa começar a sentir excesso de flatulência, a explicação é que está acontecendo uma transição, tipo de bactéria que ela carrega no intestino. Tá abrindo espaço para criar bactérias comensais, então quando a pessoa começou a botar carboidrato complexo, vegetais, alimentos anti-inflamatórios, começou a criar bactérias boas e diminuir a população de bactéria ruim. E nessa transição, nessa redução, né, de bactéria, aumento de outra, realmente acontece uma guerra por espaço e aí pode acontecer esse excesso de flatulências no início. Mas isso tende a durar pouco tempo, no máximo um mês. Se começar a durar muito tempo esse excesso de flatulência, aí é interessante buscar ajuda profissional e individualizada de uma nutricionista que entenda de dietas vegetarianas e modulação intestinal. E aí é legal você assistir o vídeo dos FODMAPs, da dieta baixa em FODMAP e vegetarianismo, como fazer isso, né? Porque aí vai precisar de uns cuidadinhos extras. Mas no geral, para a maior parte das pessoas, funciona bem já essa transição da alimentação, os gases tendem a diminuir e se não diminuir, tenta usar essas duas técnicas desse vídeo. E se mesmo assim, usando as técnicas desse vídeo não tá legal, tá com excesso de flatulência, tem que procurar ajuda individual, tá bom? Então, ó, você gostou desse vídeo? Você vai usar essas duas técnicas? Ou você já usa essas duas técnicas? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E se você tiver sugestão de outros assuntos para vídeos aqui do canal, deixa a sugestão também que eu leio todos os comentários e anoto de repente para fazer novos vídeos aqui para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo, eu não quero que você fique de fora, tá legal? Gostou do vídeo? Deixa um like para mim para eu saber se foi legal para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!